E aí, minha querida audiência, como vocês estão? Estavam com saudades do Bem Direitinho? Pois é, nós aqui estávamos morrendo de saudade de vocês. Né? E assim, estamos trazendo aqui para vocês um novo estúdio, uma nova identidade visual. Né? Estamos aqui com a parceria com o estúdio Valore. Vale a pena você vir conhecer, tá? E hoje nós vamos trazer aqui um tema que está se tornando muito visto na mídia, né? Que trata da chacina do Curió. Agora, dia 25 de agosto, nós vamos ter mais um julgamento relacionado a essa chacina. E o nosso tema aqui hoje vai ser esse, chacina do Curió. Não é, Sá? Sim. Um grande abraço aos nossos seguidores nas redes sociais. Você que ainda não conhece o nosso podcast, procure conhecer. Entre no nosso Instagram, né? Acione os sininhos da notificação, faça sugestões de pauta, deixem perguntas que nós teremos o maior prazer de atender a todos. E o que nos traz hoje, Dr. Manuel Messias Bezerra, é a mais conhecida e tão falada desde 2015, a chacina do Curió, ou para alguns, chacina da Messejana, doutor Messias. Salve, salve, gente de bem, estamos de volta, e é uma alegria, doutor Sabino, doutor Daniel. Esse tema, sempre que ele vem à tona, e tem vindo com muita frequência, me dá uma tristeza enorme, porque a gente vê o reinado de muita dor de inocentes que tiveram a sua vida ceifada, de jovens que tiveram a vida ceifada. Mas nós vamos sentar aí para não cair no esquecimento. A gente traz esse tema de volta, até mesmo porque esse tema foi solicitado por algumas dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, né? Sim, sempre que se aproxima, né, os julgamentos da chacina, nós somos consultados, né, nós somos perguntados sobre a questão da chacina. E como bem falou o doutor Messias, né, tratar de chacina é reviver sofrimentos, né? E aqui a gente deixa nossas solidariedades, né? As mães do Curió, né? Que tanto anseiam por justiça, né? Nós também, enquanto advogados, né? De policiais que são acusados desse crime, a gente também anseia por julgamento justo, doutor Messias. Perfeito. Para que os verdadeiros culpados, né? Realmente eles sejam alcançados pela justiça e sejam presos. Sim. E para quem não sabe, né, eu, doutor Sá, doutor Messias, participamos do julgamento, né, do Curió. Nós atuamos na defesa de 10 policiais, né, dos quais os 10 foram absolvidos, 7 impronunciados e 3 absolvidos durante a sessão do júri. Inclusive o júri mais longo da história do Judiciário Cearense. Né? Então, 9 dias, né? Então, nós temos conhecimento de causa, né? Nós estudamos bastante. A fundo o processo. Nós estudamos bastante esse processo e vamos aqui destrinchar esse processo para vocês. A gente vai colocar os pingos nos is. Vamos aqui tratar desse processo a miúde e de uma maneira que qualquer pessoa vai poder entender. Até você que não é advogado, até você que não é estudante, até você que não entende de direito, você vai, ao final desse podcast, entender tudo sobre a chacina do Curió. Não é, Messias? Perfeito. Nossa audiência, aliás, já ultrapassa aí as cercanias do Ceará, que está até do Brasil. É pouco provável que haja pessoas que nos acompanham que não saibam o que é essa chacina do Curió. Então, doutor Sabino, esclarece para nós o que foi, o que é essa família chacina do Curió. Bem, para aqueles que não conhecem ou pouco sabem sobre a chacina do Curió, foi um evento criminológico do mais alto grau de reprovabilidade, né? 11 rapazes foram mortos, né? Teve outros 5 que foram feridos, né? E teve 2 acusações de tortura, né? No total de vítimas vivas e mortas, né? Nós temos aí 18 pessoas. E a partir da prática desses crimes, que ocorreu na madrugada do dia 12 de novembro de 2015, e essa chacina é considerada uma das maiores chacinas do estado do Ceará. Essa chacina ela já passou a ser investigada logo de pronto, devido à sua grande repercussão, não só
a nível de Ceará, mas a nível de Brasil. E no começo, logo no nascedouro, né, dessa ocorrência, se falava muito em disputa de território de facções. Só que, um pouco antes das mortes, né, que começaram por volta de 11 horas da noite e adentrou aí até as 3 horas da madrugada, do dia 11 para o dia 12, antes do início dessas mortes, houve, doutor Messias, a morte de um policial militar. Esse policial militar foi morto ali nas proximidades ali da Lagoa Redonda, né? E Lagoa então, da Precabura. Né, na Lagoa da Precabura, né? Ali próximo à Lagoa da Precabura, no campo do Uniclinic. E aí muitas viaturas estiveram no local, né? A fim de capturar os autores do assassinato desse policial, que, diga-se de passagem, doutor Messias, até hoje não se sabe quem matou o policial... Soldado Serpa, né? Aqui o nosso abraço para a família da família. Também aqui nossa solidariedade à família do Soldado Serpa, que até hoje não tem notícia de quem foram os autores desse crime. Então, a partir de então, inicialmente se falou em briga de gangues, mas aí, no desenrolar das ocorrências, dessa ocorrência começou-se a chegar ao nome de policiais. Que policiais teriam praticado esse crime em represália à morte do Soldado Serpa. Então, muitos policiais foram investigados, né? Muitos, mas foi uma gama de policiais muito grande. Até porque houve uma comoção na tropa em relação à morte do Soldado Serpa, e houve um chamado, que não se sabe até hoje de quem partiu, para que policiais fossem fazer uma manifestação em solidariedade ao Serpa, e essa manifestação em solidariedade ao Serpa ocorreu na chamada Pracinha do Crack. Base do Crack. Base do Crack, fica dentro do Curió. E diga-se de passagem, uma manifestação pacífica. Manifestação pacífica, né? Muitos policiais foram para o local, né? Porque lá ia ocorrer uma manifestação. Uma homenagem ao Soldado Serpa. Ia ocorrer também uma homenagem, né? Poderia a imprensa estar presente, aí as pessoas também mostrariam para a imprensa toda a sua indignação com a morte do policial Serpa. E no decorrer da noite madrugada, né, em que houve uma aglomeração de policiais na Pracinha do Crack, alguns oficiais, né, temendo já alguma coisa, né, chegou lá e pediu que esses policiais eles se retirassem do local, porque ali não haveria nenhuma movimentação. Então, a partir do momento de que esses policiais são solicitados a se retirarem do local, e aí já começam a ocorrer alguns crimes. E aí passou-se a investigar muitos policiais, né? No final da investigação, doutor Messias, que começou em 2015, quando foi em 2016, alguns policiais foram presos, no total de 44, e esses policiais, 44 policiais, foram então denunciados pela morte dessas 11 pessoas, essas 15 tentativas de homicídio e essas 2 torturas. 11 tentativas. Né? 11, né? 11 homicídios. 11 homicídios, 5 né? tentativas. 5 tentativas e 2 torturas. Foram tantos crimes que a gente tantos crimes que até a gente se confunde, né? 11 homicídios, 5 tentativas de homicídio. Isso e numa 2 noite crimes de só, tortura. no intervalo de pouquíssimas horas. Isso da noite, madrugada, né? Em torno de 11 horas, e ficou lá os eventos criminológicos até por volta de 3 horas da manhã. Os últimos E aí muitos policiais foram acusados, né, doutor Messias, desse fato. Sendo que 44 foram presos e denunciados por esses crimes. É uma investigação que foi, digamos, uma investigação muito assodada. Me parece que a polícia tinha que dar uma prestação sobre a investigação, estava sendo cobrada para dar um resultado rápido, né, doutor Messias? E aí a gente viu que muitos erros foram cometidos nessa investigação. A investigação, ela adotou uma única linha de investigação, que foi atribuir a morte daqueles jovens
a uma possível retaliação por parte de policiais e desprezou todas as outras possibilidades. E que, diga-se de passagem, haviam várias outras possibilidades. Como bem você falou, sabe, no início, até a disputa de território por facções rivais. Então havia uma linha por traficantes rivais. Várias linhas de investigação que se foram abortadas Sim. e centralizadas nos policiais, com Sim. os critérios mais variados. Mais variados. Porque o cidadão usou a herb local, fez uma ligação pelo celular. Policiais que foram multados na CE 040, né? Ali na CE 040, né? Que corta ali a Messejana. Muitos dos policiais que foram supostamente acusados dos crimes, eles foram identificados porque foram multados ali por fotossessores na CE 040, na região do Curió. Ou a boa parte também dos policiais que foram denunciados são policiais que estavam de serviço, né? Estavam em viaturas, estavam fardados, e que esses policiais teriam aí dado cobertura, né, doutor Vicente? Ou colaborado, né? Se omitindo em coibir essas práticas que ocorreram naquela noite. Um verdadeiro absurdo, né? Um verdadeiro absurdo. Porque se existe o caso esdrúxulo de um policial em que a herb, que ele fez uma ligação no momento de um dos crimes, né? A herb dizia que ele estava próximo ao Norte Shopping. Sim. E mesmo assim ele foi indiciado e julgado. Próximo ao Norte Shopping. Próximo ao Norte Shopping. Teve viaturas em que a composição foi atribuída à autoria de homicídios, de viaturas que no local do crime, do homicídio que eles estavam sendo acusados de terem praticado, eles estavam a 5 quilômetros de distância. Sim. Outros a 6 quilômetros, 3 quilômetros. Sim. Então, teve o caso, doutor Sá, da mudança do nome de uma rua. Teve o caso também da mudança do ponto de referência. Se retirou um colégio e se colocou em outro local para que se incriminasse uma viatura. Né? Então, assim, a investigação não só foi assodada, mas, no ponto de vista da defesa, a investigação ela foi tendenciosa. Pronto, o termo é esse, foi tendenciosa. Pois é, veja bem, se a situação é grave, se há um cometimento de um crime grave ou gravíssimo, como foi nesse caso específico, acho que eu sempre tenho defendido. O critério de investigação tem que ser rigoroso. Porque falhas na investigação vai comprometer todo o processo e se houver condenação, com certeza vai ser uma condenação injusta. Então, assim... Como a gente acredita que tenha sido de alguns casos, né? Então, esses 40 policiais, né? 44 policiais foram denunciados. Após a primeira fase do júri, né, alguns policiais foram impronunciados, né? Outros 3 policiais tiveram os crimes desclassificados para uma vara comum, ou, se eu não me engano, vara de auditoria militar. E restando 30 policiais a serem julgados pelo Tribunal do Júri. Nós tivemos o primeiro julgamento, doutor Messias, no dia 21 a 25 de junho de 2023. Esse foi o primeiro julgamento. Primeira sessão do júri. Da primeira sessão do júri, da chacina, na primeira vara. E dessa sessão restaram condenados todos os 4. Desse primeiro júri, todos os 4 foram condenados, né? Eram 4 policiais, foram condenados. E com pena de 275 anos. Esses policiais foram condenados a pena de 275 Esclarecendo anos. Aí como é que um homicídio ou a pena máxima é de 30 anos. Então, como é que pode chegar a 275 anos? É o critério do concurso material, né? Em que as penas se somam. As penas foram se somadas. Já cabe uma indagação. Se forem locais diferentes, ainda que próximos, ruas e próximas, como é que poderia um militar estar participando de 11 homicídios, 5 tentativas e 2 torturas? Não me parece aqui que, se algum deles cometer algum delito, com certeza não cometeu todos os delitos e não poderia ser condenado por todos os crimes. Com certeza, mas o que houve Acho aqui... Acho que a grande falha, ou a maior falha desse processo, foi a falta de individualização das condutas. E não foi provado o liame subjetivo.
né? Entre os diversos militares. Aquela entre esses militares. Esse pré-acordo, né? Divisão de tarefa. Divisão de tarefa, o pré-acordo, né? Não, até hoje não está claro, né, como foi que esses policiais, né? Porque o próprio Ministério Público chegou a dizer, né, em um dos julgamentos, que esse crime teria a participação de 150 policiais. Sim. Né? E o resto? Ou seja, como é que esses 150 policiais se coordenaram de tal forma, né, para que todos os 150 praticassem esses crimes? E sem falar que se o próprio Ministério Público assumiu que teve a participação de 150 policiais, porque só 44 foram indiciados, Entendi. Foram denunciados. Essa ausência de liame subjetivo, que caracteriza o concurso de pessoa do artigo 29 do Código Penal, me parece que já não se insere com precisão na hipótese de uma condenação de um militar ou desses 4 militares a 275 anos por todos os crimes cometidos naquela noite. Por todos os crimes. Perfeito. Inclusive, doutor Messias, esses policiais aqui, eles também são condenados pelos crimes de tortura. Uhum. Quando sequer eles tiveram contato com as vítimas. Com a suposta vítima da tortura. E se é que houve vítima? E se é que houve tortura? De fato, da tortura. Né? Uma das vítimas da tortura disse em depoimento que não foi torturada, nem física, nem psicologicamente. Mas mesmo assim, o Ministério Público sustentou a acusação de tortura. Então, passado, doutor Messias, esse primeiro júri, né? Que do foi dia 21 a 25, a 25 de julho de 2003. 4 dias de julgamento. 4 dias de julgamento. Nós fomos para o segundo júri, né? Que ocorreu do dia 29 de agosto ao dia 6 de setembro, né? Foi até a véspera de 7 de setembro de 2023, inclusive júri em que nós tivemos a honra de participar, né? Como integrantes do maior júri da história do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Do Poder Judiciário Cearense. Do Poder Judiciário Cearense, né? E aí foi um momento onde 8 PMs foram absolvidos, né? Desses 8 PMs absolvidos, né, nós patrocinamos a defesa de 3 deles, né? Patrocinamos a defesa de 3 deles, num total de 8 foram absolvidos. Esses 8 policiais do segundo julgamento eram especificamente policiais que estavam de serviço no dia dos fatos. E estavam sendo acusados, né, de omissão, de conluio com o grupo ou grupos, né, com as pessoas, os agentes, né, que assassinaram, né, esses 11 rapazes. Nesse caso aí não é de eles terem assassinado, é de não terem evitado. Não ter evitado, não né? ter evitado. O crime de omissão, né? Omissão. Perfeito. Justamente. Assim, há um fato que a gente tem que explicitar aqui, que aí também foi uma falha da investigação, né? Diz respeito a o que as testemunhas falavam, né? Teve uma mãe que foi testemunha, que foi ouvida, que afirmou categoricamente quem foi que matou o filho dela. E essa afirmação dela foi desprezada, porque a pessoa que matou o filho dela não foi investigada. Né? Outro fato, que as munições, né, os estojos que foram encontrados nos locais das execuções, né, principalmente as munições do lote o ADK-18, se não me engano, ADK-03 e ADK-04, se não me falha a memória. Né? Essas munições elas foram coletadas e foi enviado um ofício... Na verdade, as cápsulas, né? Os estojos, né? Foram recolhidos em local do crime, né? Recolhidos no local do crime, né? E questionada, a Secretaria de Segurança informou que esses lotes teriam sido destinados à Polícia Civil. Aí eu pergunto, doutor Sá, já que esses lotes de munição foram destinados à Polícia Civil, subentende-se que ele estava de posse de policiais civis. Mas eu lhe pergunto, dos 44 denunciados, tem algum policial civil? Não existe policiais civis denunciados no crime da chacina. Por isso que até hoje, as munições recolhidas, algumas cápsulas ou estojos, para quem está nos ouvindo possa entender, de munições utilizadas pelos
pelos atiradores que foram recolhidos no local de crime. Algumas dessas munições, elas pertenciam, né, à Polícia Civil, mas até hoje não se tem nenhuma informação do destino, para qual delegacia foi, para qual policial civil foi entregue, né? É uma pergunta que não tem resposta e nem o Ministério Público, nem a própria Polícia Civil, a DAI, tem interesse em apontar isso. Olha, o lote ADK-18 de cartucho 12, de calibre 12 foi destinado para a delegacia X e foi pago aos policiais A, B e C. Muito bem. Até hoje nós não temos essa informação. É por isso que eu disse anteriormente e volto a dizer, a investigação foi tendenciosa. Por quê? Porque ela desprezou as demais linhas de investigação e focou apenas naquela em que apontava para os policiais que, diga-se de passagem, eram de mais fácil identificação. Entendi. Perfeito. Esses militares foram presos, eles ficaram presos quanto tempo, você sabe? 9 meses. 9 meses? Foi. Com posse em liberdade. Cautelarmente, né? Ficaram presos 9 meses, 40 depois foram e poucos militares. Foram postos em liberdade, mesmo né? que foram houver desclassificação, mesmo os que não foram pronunciados. Eles ficaram presos durante a instrução. Só foram postos em liberdade após o final da instrução. Houve um terceiro julgamento, do dia 21 a 25 de junho. Sim, houve um terceiro julgamento, né? Do dia 21 a 25 de junho, né? Onde... 4 dias aqui, então, né? Onde foram 8 policiais a julgamento, né? 8 policiais foram a julgamento, né? E isso foi no ano de 2024, né? De 21 a 25 23. de junho de 2024. 24? O último foi 24. Certo. E, né? Foram 8 policiais a julgamento, 2 foram condenados e 6 foram absolvidos, né? Nós tivemos um policial que teve o seu crime desclassificado e o envio do processo foi para a Justiça Militar. Nós tivemos um segundo policial condenado a 13 anos e 5 meses. Nós tivemos um terceiro policial condenado a 210 anos e 9 meses. E nós tivemos aí 5 policiais absolvidos, né? Desses 3 júris, totalizando, né? Nós tivemos 14 absolvições, junta aqui absolvição e desclassificação, e 6 policiais condenados. E aí, doutor Messias, nós tivemos uma parada, né? Sim, mas antes de você dar sequência, eu acho que nós estamos trazendo esse assunto à baila por conta que vai ter agora o julgamento, agora no dia 25 de agosto. Mas vamos nos ater um pouquinho, por gentileza, nesse terceiro júri. Quando você verifica que há militares absolvidos e há militares condenados, isso de viaturas diferentes? Incrivelmente, neste terceiro júri teve um resultado aqui totalmente esdrúxulo, né? Porque os 3 policiais condenados que estavam na mesma viatura, né? Ou seja, eles estavam juntos o tempo todo, né? Teve um absolvido e 2 condenados. Teve um absolvido desclassificado, né? Ele foi absolvido das acusações da chacina e teve o processo classificado para a auditoria militar, né? Nós tivemos um segundo policial condenado a 3 anos e 5 meses e tivemos um terceiro policial condenado a 210 anos, ou seja, 3 pessoas que estavam na mesma viatura, numa mesma situação fática e foram condenados apenas totalmente díspares. E detalhe, a vítima, no caso... Que é a de tortura, né? Que é a vítima de tortura, não sofreu tortura, segundo ele. Ele afirmou, todas as vezes que foi ouvido, ele afirmou que não foi torturado nem psicológica e nem fisicamente. E, graças a Deus, estava com os policiais e não foi uma vítima da chacina. Não foi uma vítima Quem é que me fatal. Garante? Não foi uma vítima fatal. Quem é que me garante que se ele não tivesse com os policiais do reservado, se ele estaria vivo? Né? Agora veja que coisa mais insólita. Esse que foi condenado a 210 anos, imagina-se que foi condenado pelos 11 homicídios, 5 tentativas e 2 torturas. E ele está numa viatura, como é que os outros não participam? Aliás, ninguém poderia participar de todos os eventos. Sim. E como é que ele é condenado por todos os eventos, se era impossível ele estar em todos os locais? Sim. E os outros 2, um apenas de 13 anos e o outro absolvido. Me parece aí uma loucura, né? E
E tem outra situação pitoresca aqui, né? Porque esses 3 policiais eram policiais do serviço de inteligência. Reservado, né? Do serviço reservado. Eles estavam numa viatura descaracterizada, numa viatura que tinha comunicação. O comando deles sabiam onde eles estavam, sabiam o que eles estavam fazendo, né? Ou seja, assim, você imaginar que pessoas que estavam de serviço, a paisana, uma viatura descaracterizada, com conhecimento da CIOPS, com conhecimento dos seus comandantes, e aí terem aderido, né, a uma situação complexa que nem essa, é uma coisa realmente difícil de se acreditar. Detalhe, para que, principalmente, um deles, né, que era o policial mais graduado, né, ter uma pena tão alta de 210 anos. Tão discrepante, né? Bom, então vamos lá. E detalhe, eles foram até o batalhão e lá permaneceram durante um determinado tempo e depois foram deixar o jovem em casa. Em casa. Uma pessoa que foi entregue em casa. Foi entregue à mãe. Foi entregue à mãe. Foi entregue à mãe, detalhe. Bom, então nós tivemos aí 20 militares já julgados. O senhor falou que teve uns que foram impronunciados, então nós temos ainda 10. Ainda 10 policiais ainda a serem julgados, né? E é por isso que nós estamos trazendo esse tema à baila, né? Renovando. E aí, doutor Messias e doutor Daniel, agora no próximo dia 25 de agosto, né? Nós teremos mais 7 policiais. Sim. 7 policiais que vão a julgamento, né, no dia 25 de agosto. E no dia 22 de setembro, né? Nós teremos os últimos 3 policiais. Sim. Então, assim, nós temos 25 de agosto, tem 7 policiais, e no dia dia 22 de setembro, que é o 5º júri, nós teremos mais 3 policiais, que são os últimos 10 policiais que faltam ser julgados. Todos os policiais militares. Todos porque policial policiais civil, militares. Não tem policial civil. ainda que houvesse indícios apontando, indicando a participação de algum policial civil nesse episódio lamentável da chacina do Curió. Não é isso? E temos um detalhe muito importante, né? Que vai, eu acho que, influenciar e muito no resultado desses novos julgamentos, né? Que é justamente uma das coisas que nós vamos tratar aqui hoje. Peraí, né? Vamos ver esclarecer. Então, o que nos traz aqui não é somente o fato de estarmos na iminência desse novo julgamento, dia 25 de agosto. Não. Há outro fator importantíssimo que nos traz. Né? Que somente veio à baila agora. Assim, há um fato novo que não é novo. Há um fato novo que não é novo. É novo para defesa. Um fato novo para defesa. Né? Mas que não é novo para acusação. Nós estamos falando de quê mesmo? Que não é novo para acusação. Messias, ainda no ano de 2018, né? 2018, né? 2018, o NUINC, né, do Ministério Público, em cooperação com a Secretaria de Segurança Pública, tomou o depoimento, né, de uma pessoa. Essa pessoa se tornou um delator. Ele estava sendo investigado pela prática de crimes de homicídio e, ao ser ouvido, né, na Polícia Federal, na presença de um delegado da Polícia Federal, na presença de um procurador federal, na presença de procuradores do Estado do Ceará, existiam 2 procuradores do Estado do Ceará, um delator trouxe à tona, digamos assim, né, um rosário de crimes de que ele teria participado na companhia de policiais militares, ex-policiais e também pessoas civis, né, e ele teria, né, trazido ao conhecimento de um rosário de crimes que ele mais essas outras pessoas teriam praticado. Em especial, ele traz a atuação do grupo dele, do qual ele faz parte, ou fez parte, já que ele se encontra preso, e ele detalha a participação do grupo dele na chacina do Curió. Ok, mas antes da gente entrar nesse detalhe, que isso é muito complicado, tem mais. Você falando de delator, ele fez um acordo de delação com o delegado federal? Na verdade, o processo ainda não mostra um acordo de delação, mas ele é tratado como se fosse um delator. Naturalmente, para obter benefícios do Instituto da Delação. Naturalmente, para obter benefícios. Né? Então, mas ele é tido como um delator, ele revela, né, a participação de um grupo de
formado por policiais, militares, ex-policiais Isso é muito interessante. e civis que teriam, né, efetivamente participado da morte, né, desses inocentes, né, lá no caso no Curió, né? Eu queria que o pessoal da produção aí colocasse aqui na tela o relatório de inteligência. Dizer, além da investigação ter sido, já que comentada, muito frágil e esfacelada, digamos assim, porque abandonou-se linhas de investigação, tem agora essa nova situação, que aí é que o negócio fica complicado para aqueles que foram julgados e condenados a 272 anos de cadeia. A gente teve um certo cuidado em colocar aqui, né? Pode reduzir, por favor. Nós temos aqui, né? Você tomou a cautela de tirar essas tarjas para não... Tirar essa tarja, porque a gente aqui não quer identificar nome de pessoas, aqui a gente não quer prejudicar a imagem de ninguém, né? De autoridades, né? De pessoas investigadas, né? Então aqui, isso aqui é um ofício aqui do Ministério Público, né? Enviando para a DAI o relatório, né? Um relatório de inteligência, né? Elaborado pela Coordenadoria de Inteligência, né? Onde pede a instauração desta Delegacia de Assuntos Internos, né? De inquérito para investigar a prática delitiva narrada no tópico 2.1. O tópico 2.1, como o delator ele trouxe um rosário de crimes, este relatório ele elenca no tópico 2.1 a chacina do Curió. Perfeito. Agora, veja que essa data é de 2023. Sim, né? essa data ela é de 2023, mas a delação ela ocorreu em 2018 e nós vamos já mostrar. Mas ficamos aqui... 2018 significa dizer que foi antes do primeiro julgamento, você falou que o primeiro julgamento foi em junho de 2023. 5 anos antes. Antes do primeiro julgamento, né? Tanto o Ministério Público como a polícia já sabiam desta delação, do teor deste relatório. Inclusive, uma das promotoras integrantes da Força Tarefa do Ministério Público assinou um ofício recebendo cópia do depoimento. Você pode colocar o ofício, a gente pode ver logo o ofício, né? Vamos em frente. Vamos ver o ofício, né? Para a gente ver realmente qual foi a data, né? Que essa pessoa, esse delator, né? Ele foi ouvido na Polícia Federal. Na Polícia Federal. E a data em que o Ministério Público do Estado de Ceará teve ciência da imputação dos fatos a outras pessoas que não estão nesse processo. Aliás, não compreendo, né? Não dá para compreender, né? Aqui fala aqui do Ministério Público, né? Um pedido de transferência de interno para o Presídio Federal destinado ao réu colaborador. Ele está aqui como réu colaborador, né? Esse processo é público, está ali o número dele. Está ali o número, processo público, né? Corre na Aí aqui, evidentemente, que a gente tarjou, né? O nome do colaborador, o delator, né? E ele está dizendo que o interno prestou depoimento na sede do Ministério Público Federal na data, doutor Messias, de 21/5/2018, às 14 horas, na presença desta signatária, um membro do Ministério Público, né, do Procurador-Chefe do Ministério Público Federal do Estado de Ceará e de magistrados que compõem a Comissão de Segurança Pública do Pleito Eleitoral do ano de 2018. Certo? E por ocasião das oitivas do mencionado detento, o qual foi devidamente gravada, várias informações extremamente graves. Isso é o Ministério Público está dizendo. Informações extremamente graves e delicadas, né, foram reveladas, né? Dentre elas, as que dizem respeito aos executores do fato criminoso conhecido como chacina do Curió, né? Aí diz que este colaborador ou delator, né, o preso é membro de uma determinada organização criminosa, né? Motivo pelo qual pede a transferência do preso, né, para o Presídio Federal do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. Então, assim, esse rapaz que se encontrava preso em 2018 trouxe à baila um grupo que teria agido e teria cometido os crimes da chacina do Curió. Só um pequeno detalhe. Agora, a gente volta agora lá para o relatório, porque a gente já sabe, né,
que a delação ou a colaboração, né? Uma hora chama ele de delator, outra hora você pega um documento e chama ele de colaborador. Mas faz referência, né, à delação. Porque Então, é de se supor, doutor Sabino, doutor Daniel, que após essas informações se instaurou uma investigação ou instalaram-se investigações para saber a procedência dessas informações sim. que ele traz, só que E não aí se sabe. vem a data de 2023, porque só agora, em 2023, 5 anos depois. 5 anos depois dessa delação, ou como fala aí, colaboração desse rapaz, Sim. foi que a DAI, né, e o Ministério Público, juntamente com a DAI, começou a investigar esses Então, fatos. esses 5 anos não houve investigação? Estava parado. Não se sabe. Se houve, não se sabe. Se houve, não se sabe. Mas o processo que traz essa nova investigação, ele data do ano de 2023, né? Então, a produção pudesse subir aí o documento, a gente vai aqui dar uma olhada aqui no relatório, né? Isso aqui é um CD, né? Essa parte em branco é o CD. E aí nós temos aqui o relatório, né? Aqui que fala aí da introdução, né? Que o depoente nos depoimentos prestados, né? Anexo à mídia, né? Isso que está tajado é o nome do delator, né? Tá certo. Que diz que participa de um grupo de extermínio integrado por policiais e ex-policiais, Civis. além de civis, né? Que tinha como objetivo o assassinato de pessoas mediante pago ou recompensa, prática conhecida no meio policial como pistolagem. Então, esse relatório, ele descreve de forma bem clara os crimes que este grupo teria, né? Teria participação, né? Inclusive, ele fala também até não só da chacina do Curió, mas também de outros crimes aí. A gente tajou de preto aí, né? As pessoas que são nominadas por uma questão de sigilo, né? E também respeita a imagem, né? E o direito que essas pessoas têm, né? De não terem os seus nomes divulgados, né? E aí, você pode subir aí o relatório, né? Que ele, Rapaz, a coisa é pesada. que ele mas- fala aqui, né? Ele fala, né? Que o 2.1 especificamente, né? Ele fala a referência à chacina do Curió, né? De acordo com o delator, os integrantes do grupo que ele participara, do grupo dele, né, participaram diretamente da chacina. E Além aí? dele próprio foram 1, 2, 3, 4, outros 4 ou 5 elementos, né? Ele cita, né, os locais onde eles estiveram, né? Ele cita os carros que eles estavam ocupando um Hilux Prata, que eles estavam Celta ocupando Prata. um Celta Prata, que eles estavam Depois um num Corolla preto. Corolla preto, né? Ponto bege. Um ponto bege. Se Então, me- assim, Se me lembro muito bem, nos julgamentos de que participei, notadamente no segundo, que nós tivemos êxito de absolver pode ir nossos subindo, clientes, pode ir subindo. mostra as imagens de alguns veículos transitando. Existe, de fato, essa Hilux. Peraí. Né? Tá bom. Existe. Né? Existe. Olha, aqui ele detalha, né, que eles participaram diretamente da morte do Renailson, né? Renailson foi uma das vítimas que ele foi Tirado de dentro do ônibus. tirado de dentro do ônibus, né? E foi assassinado, né? Ok. E aí ele declara ali, ó, um outro dado que merece destaque é que no procedimento policial que apurou as mortes ocorridas na chacina do Curió, ele detalha o número do inquérito, há referência aos veículos Celta e Hilux, ambos de cor prata, e um Corolla preto, como sendo algum dos carros utilizados pelos executores dos crimes na madrugada. Coincidentemente, veículos com as mesmas características daqueles citados pelo delator em sua narrativa. Ou seja, a narrativa do delator ou colaborador, ela está em comunhão, digamos Com as assim, imagens. né? Em comunhão com o inquérito que foi apurado, onde a gente vê, né, principalmente da Lucimar, Lucimar de Oliveira. na Lucimar de Oliveira, a gente vê muito fortemente a presença da Hilux Prata, do Celta Prata, Corolla do preto. Corolla preto, Ponto né, bege. do Ponto Bege, Muito bem. que são carros onde este grupo participou ativamente das mortes da chacina do Curió. Então, assim, doutor Sá, como o nosso podcast, o nome já diz, é bem direitinho, então aqui, traduzindo para um linguajar bem popular, bem leigo, o senhor está me dizendo que em 2018 foi preso uma pessoa
que disse que participou da chacina do Curió, com mais outros indivíduos, inclusive apontando os carros que eles utilizaram para fazer as execuções. E mesmo o Ministério Público, sabendo disso, não suspendeu o processo, não aditou a denúncia para incluí-los no processo. Este é o grande questionamento. O porquê, doutor Messias, que em 2018, quando as informações trazidas por esse delator, ou esse colaborador, essa criatura aí, por que, mesmo assim, não foi imediatamente, porque quando o fato ocorreu em 2015, Messias, formou-se forças-tarefas de todo canto, né? A DAI parou de tudo, só investigava a chacina, né? Era todo mundo empenhado. A mídia só falava disso. A mídia só falava disso. E agora, em 2018, veio à tona todas essas informações trazidas por esse delator e a gente não viu aquele esforço, né, da polícia, aquele esforço do Ministério Público para se investigar as informações trazidas por esse rapaz. Rapaz, a coisa é pesada, mas para dar uma aliviadazinha, para a gente poder respirar, porque o negócio aqui é muito pesado. Tá, o negócio aqui é pesado. Vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores só para a gente dar um alívio aqui, doutor Daniel, porque o negócio é pesado. Temos aí o nosso Benosa Advocacia, nosso parceiro. Temos aqui Sorria e Parana. Né? E temos aqui o novo parceiro também. Nosso parceiro que é responsável. Sorri Parana, né? Que é responsável. Essa aqui é a Sorri Parana, viu? Uma clínica na Avenida Ulisses Guimarães, 280, fica ali na Iparana. Você que mora na região da Barra do Ceará, que mora na Iparana, no Pacheco, que mora na Calcaia, quer cuidar do seu sorriso? Procure lá, Sorri Parana, viu? Doutora Lília Queiroz está lá lhe aguardando. Muito bem. Para lhe atender com todo carinho. Foi perfeito aí, né? Lhe atender com todo carinho e com toda a responsabilidade e expertise. E que estamos agora, que está nos assessorando com essas imagens, com esse cenário, com esse... Valore. Muito bem. Estudo por enquanto, Valore, né? Por enquanto. A ideia é ampliar nossa rede de patrocinadores, de amigos. Não esqueçamos do Benosa, né? Que foi o nosso primeiro patrocinador, o primeiro que acreditou no direito. Nós, advogados associados, não esqueça. Que atua em que área especificamente? Todas as áreas, imagino eu. Todas as áreas, criminal, júri. Game Law. Né? Game Law, CGD. Família. Civil, família, consumidor. Eleitoral. Né? Eleitoral. Nossa, viu? A equipe é boa. Vamos infelizmente, encarar aqui a realidade árdua do tema de hoje, né? Dito isso... A gente pode dar uma pausa rapidinho? Pode. E para os que vão ser julgados. A gente também falar, veja bem, qual é a sensação que os pais devem ter diante de uma situação improvisada ou leiga que o Ministério Público fez em condenar por condenar, quando na verdade aqui tem... Os pais devem se sentir meio injustiçados. Os pais não, as mães. As mães. Eu acho que a gente deveria perguntar se o que houve foi justiça na condenação dos policiais. Foi justa a condenação de policiais... há 275 anos, sabendo que tem um delator que disse que foi um grupo. Depois que a gente viu. Mesmo que esse grupo não tenha cometido todos os crimes. Foi justo o que aconteceu. Mas o delator não exclui os que foram condenados. Mas ele não exclui. Ele não exclui, mas é como... É por isso que eu digo que o Ministério Público e o Poder Judiciário tinha que ter tido a responsabilidade de dizer, vamos parar aqui em 2018. Vamos parar aqui que tem e vamos investigar esse pessoal aqui. E aí nós radita a denúncia. Vamos ver aqui a correlação do que ele disse. Quando você diz aí, para a gente dar sequência. Quando você quiser, eu vou um pouquinho para cá. Pronto. Então, doutor Sabino, doutor Messias, nós relatamos aqui um fato novo. Grave. E assim, você que está nos assistindo e não entende desse procedimento jurídico, não entende assim de como funciona um processo, eu queria assim que vocês dois explicassem aqui
o efeito que esse fato novo vai causar para os policiais que vão ser submetidos a júri agora em agosto e setembro e para os que foram condenados nos júris anteriores. Porque é um fato gravíssimo e que traz no mínimo aí mais 5 executores. 5, 6 executores. 5, 6 executores. Talvez até excluindo os que foram julgados, que foram condenados. Sim, sabe-se lá, porque nós não temos os elementos dessa investigação que está agora a caminho, ou não sei em que pé ela anda, né? Porque assim, vamos lá. Se o delator disse que ele se utilizou de um Corolla preto, um Celta prata, uma Hilux prata, um Punto bege, e aponta um determinado número de pessoas que poderia muito bem se dividir nesses veículos. Sim. E nas imagens que o Ministério Público fundamenta a acusação deles, estão o Celta preto, Corolla, o Celta prata, o Corolla preta, a Hilux prata e o Punto bege. Perfeitamente. Como é que eu vou dizer, categoricamente, eu vou afirmar com 100% de certeza que os policiais que foram condenados estavam dentro daqueles carros? É porque o próprio delator, ele aponta o carro e diz quem estava dentro do carro. E não inclui nenhum dos que foram. E não inclui nenhum dos que estão condenados e que foram denunciados. Porque para que quem está nos acompanhando entenda, este novo grupo, digamos assim, um novo grupo, que o delator ou colaborador traz... Réu colaborador, né? Vamos usar aqui o... Eles, até hoje, nenhum foram denunciados. Nenhum foi denunciado. Pelos crimes da chacina. Com isso, me parece que cabe aí uma revisão criminal para a questão dos que foram condenados. Sim. Ou atravessa-se alguma petição no recurso, que eu imagino que houve recurso. Sim, tem policiais ainda recorrendo das suas condenações. E quanto aos que foram absolvidos, imagino que o Ministério Público também recorreu, mas eu acho pouquíssimo provável que eles retornem a um novo julgamento de júri, notadamente com essas informações novas, esses fatos novos que surgiram pela colaboração. Mas dentro dessa situação, Messias, o que mais me chama a atenção é que, inclusive foi uma fala do professor Auri Lopes, que ele deu uma palestra sobre a responsabilidade de acusar, a responsabilidade de julgar, né? Então, o Ministério Público, né? Nós temos aqui excelentes promotores de justiça, muitos amigos no Ministério Público, e a gente sabe que eles têm que ter muita responsabilidade quando trazem uma denúncia, não só contra policiais, mas contra qualquer pessoa. Então, assim, quando o delator ou colaborador fala em 2018 da participação dele próprio e de outros 5 ou 6 pessoas na chacina, entendo eu que o Ministério Público, ainda em 2018, era para ter começado a investigação imediatamente. Mas, como foi dito aqui, né, e o próprio relato aí do processo diz, né, é um processo que começou a ser investigado em 2023, estava parado e começou a se movimentar agora, até por pressão também de outras bancas de advocacia, que também sabem dessa situação, que também deram entrevista para vários meios de comunicação, tratando disso, como é os colegas da APS, como é os colegas lá do escritório do Dr. Cícero Roberto, né, e de outros mais advogados, né, colegas o próprio Benosa, me imagino. Né, também, né, que relataram essa situação, né, então, assim, vieram a investigar esse negócio de 2023 para cá, praticamente. Não estou sabendo. O senhor sabe nos dizer se a investigação iniciada extemporaneamente, depois de 5 anos, está sendo feita com o mesmo empenho, com a mesma dedicação que foi quando feita no início, logo após o cometimento dessa chacina? Infelizmente, se está sendo feita, a gente não vê. Porque naquele tempo, né, em 2016, era notícia todo dia, né? Era notícia todo dia. Estamos investigando isso, estamos investigando aquilo. Dessa vez, a investigação, eu não sei se é por uma questão de sigilo, pode ser também por uma questão de sigilo, pode ser, mas a gente vê a movimentação processual, né? E
a gente queria que essa investigação ela fosse mais célere, séria, comprometida em realmente encontrar a verdade. E evitar, quem sabe, né? Mais injustiça. Mais injustiça nos próximos julgamentos. Já aconteceu. Né? A injustiça já aconteceu. E esses que foram condenados têm uma esperança de que a situação deles mude com alguma peça própria, que o direito deve ter um remédio para isso, né? Sim, sim. Dentro de uma revisão criminal ou dentro dos próprios recursos que ainda estão em curso, né? Para que esta situação, ela venha a beneficiar, né? Os policiais que vão ser julgados agora no dia 25 de agosto e no dia 22 de setembro. Não é para inocentar culpados, né? É para inocentar inocentes, exatamente. A gente quer aqui a busca da verdade. O mesmo sentimento de justiça que a gente tem nas mãos do Curió, a gente também tem com os policiais que foram julgados inocentemente. Isso é o aqui não legal. está se defendendo criminosos, de forma nenhuma. Eu acho que esse sentimento também deveria ter, e eu acho que ele que tem, deve também ser do próprio Ministério Público. Porque o Ministério Público não deve se ter prazer em condenar por condenar. O Ministério Público deve se ter empenho em condenar aqueles que são verdadeiramente os autores de crimes gravíssimos como esses ocorridos. Condenar por condenar ou condenar a pessoa por crimes que não cometeram. Porque nós temos 9 episódios em que 11 pessoas foram assassinadas. E como você bem falou, Messias, é humanamente possível que eles estivessem, quando eu digo eles, eu digo os autores, os verdadeiros autores, eles estivessem nos 9 locais ao mesmo tempo. Perfeito. Ou seja, é capaz de que algum policial que esteja preso hoje, ele tenha participado? Mas ele nunca participou dos 9 episódios. É impossível. E logo ele não poderia ter sido condenado a 275 anos. Mas aí... Só aí já existe a injustiça. Né? Existe a injustiça dos que estão presos inocentemente e existe a injustiça daqueles que, porventura, tiveram alguma participação, mas que não participaram de todos os crimes. E logo não deveriam ter sido condenados a 275 por todos os crimes por todos os crimes. Na famígera chacina do Curió. Aí vem um argumento até que nós utilizamos lá no plenário do júri, né? Que o professor jurista italiano Nicola Framarino Malatesta, no livro Teoria das Provas, ele fala que a pior mentira é aquela que o agente... a mentira mais difícil de ser derrubada é aquela que o agente narra fatos verdadeiros na periferia dos acontecimentos, mas implanta mentiras nos pontos chaves. Né? Exatamente. E é o que a gente tem, infelizmente, é o que a gente tem nesse processo. Né? Houve a materialidade, não tem o que se questionar da materialidade. Sim. Porém, o apontamento da autoria é que carece de imparcialidade. É isso. Doutor Messias, eu temo daqui uns anos, né? Se Deus me der aí mais uns 10 ou 20 anos neste plano terreno. Vamos conversar com ele para dar mais uns 30, pode ser? Eu temo que nos próximos 10, 20 anos, este fato que nós temos aqui, nós estamos em discussão hoje, depois lá na frente seja apontado como um dos maiores erros do judiciário cearense, quiçá do Brasil. Eu acho que esse vai ser comparado ao caso dos irmãos Naves. E não é uma coisa muito exagerada se falar. Lugar dos irmãos Naves, não é exagerado. Por quê? O que é que nós temos nesse processo? Nós temos colégio que foi mudado de local. Nós temos rua que foi mudado de nome. Nós temos viaturas que foram colocadas em cenas de crimes, enquanto na hora dos crimes ela estava a 5, 6 quilômetros de distância. Verificada na plotagem. Verificada na própria plotagem que foi juntada pela a delegacia que investigou os fatos. Então, assim, nós temos uma série de absurdos tão parecidos quanto os absurdos
da condução da investigação do caso dos irmãos Naves. Sim. Não é tido absurdo a como gente maior fazer essa erro comparação, até agora, não. né? Um dos maiores erros, né? Não é É isso. exagero a gente fazer essa comparação, não. Bom, Infelizmente. Estamos chegando ao final do nosso encontro, do reencontro, estamos retomando essa... Reencontro, Espero que o nosso próximo tema seja mais leve, porque isso aqui foi muito esse pesado, filme é mas aí pesado. a gente não poderia se furtar diante dos pedidos que nos foram direcionados, Sim. para a gente esclarecer o que é o Jacino Inclusive, Furió. pedidos de próprio, né? Dos De familiares de próprios policiais que policiais. estão presos, né? E tomaram essas pessoas têm conhecimento. o dever de assistirem esses ao... policiais né? estão presos, mas as famílias estão presos juntos, né? Sim. De espírito, de alma, né? Estão lá no cárcere junto com seus familiares, Muito né? bem. E assim, Bom. e você que voltou aqui a nos assistir, deixe nos comentários, né? Se você gostou do estúdio novo, Sim. né? O que é que você achou da imagem, o que é que você achou do som, É isso. né? E assim, faça sugestão. Esperamos que tenhamos No próximo jogado podcast, luz sim. nessa questão, nesse tema. Nós trouxemos, não temos nenhum prazer em trazer de volta essa dor, essa situação, mas é um dever cívico Sim. de jogarmos luz É. na penumbra que envolve todo esse episódio lamentável da Jacino Nós Furió. estamos trazendo esse assunto hoje, Messias, num dia especial, né? Hoje é dia 11 de agosto, Dia do advogado. dia do advogado. Parabéns Então, aos assim, senhores. Parabéns a todos os advogados, parabéns a todos os todos os colegas advogados. E assim, o advogado tem uma missão, não só uma missão com o seu cliente, mas uma missão social, Não tenha dúvida. né? Da busca da verdade, da busca do julgamento justo, Perfeito. né? E é o que nós estamos fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui. A gente não está aqui para criticar A, B ou C, ou Ministério Público, ou Defensoria, ninguém. Não, a gente quer a busca da pra- verdade. a gente está aqui para Né? apontar um fato. Se e chegou buscar a esse verdade. colaborador, esse delator, disse que existe a participação de outras pessoas, isso que tem que eles ser... sejam investigados também. Está sendo investigado, mas tem que ser Sejam investigado. incluídos no processo da chacina. Sejam incluídos e possíveis policiais que foram condenados sejam inocentados, se for o caso. Sim, se for o caso. Ok, então me parece aqui dois imperativos que nascem desse debate que nós trouxemos à tona. Primeiro imperativo, que haja uma investigação séria, comprometida com a verdade. Imparcial. E dois, que haja alguma iniciativa do Poder Judiciário e do Ministério Público para que esses militares condenados, com grande possibilidade de serem inocentes, de fato não continuem a perecer no cárcere como estão Porque desde 2000. Porque a gente quer- uma pena de 275 anos, né? Hoje a lei 274, né? 284. Não, foi mas eles majorado, teve um né? recurso, né? Foi. Aí o Alguns recurso- deles tiveram recurso e a pena foi reduzida para 275 anos. Aí, E aí essas 9 pessoas, anos. quando tiverem uma progressão de regime, já vão estar tudo de Não. cabeça branca e os dentes caindo. Muito provavelmente Não, nem terão, e a não pergunta- terão porque o ambiente do cárcere deprime, envelhece e mata. E a pergunta, Se conseguirem sair de lá vivos, né? É e a isso. pergunta que a gente tem que fazer, né, que eu acho que é a principal, foi justa a condenação? Diante disso tudo que a gente trouxe aqui Diante hoje, desse relato desse delator. diante do que esse réu colaborador, vamos usar aqui o termo, réu que eu usar, colaborador, diante né? do que esse réu colaborador falou que foi justa essa condenação, o que seria justo? É isso. Eles continuarem presos? Essa é a pergunta que fica para reflexão, os que nos assistem, para né? reflexão de Me vocês. despeço com agradecimento, com gratidão a todos que vão nos acompanhar, vão nos participar desse embate, dessas questões, nos mandando sugestões, críticas e avaliações, mandando aqui um abraço fraterno a todos. Mandando Ontem- um abraço fraterno a todo. Não esquecendo de mandar um alô especial para os nossos colaboradores, Benosa Advocacia, né? Sorria e Parana. E também um agradecimento especial, né? Para esse nosso novo parceiro, né? Que é o Valore, né? Estúdio Valore. É Estúdio Valore, né? Nós estamos aqui numa nova casa, né? E É isso. espero que essa parceria ela ocorra por muito tempo, seja Sim. uma parceria vitoriosa. Vitoriosa. E você não esqueça de deixar seu comentário. O que é que achou do estúdio, o que é que achou da iluminação, o que é que achou do podcast, tá? Deixe sua sugestão, se inscreva nas nossas redes sociais, Acione ative o seu né? sininho. Sempre agora nós vamos ter vários vídeos, a gente vai ter muito conteúdo para vocês. A gente tem uma nova identidade visual,
vai ficar, ó. Se você quiser saber de tudo bem direitinho, se inscreva no nosso canal E assine acompanhe direitinho. o nosso podcast bem direitinho. É isso aí. Um abraço a todos. Um abraço, até o próximo.